Galera, em 1939 a 1945 o mundo esteve envolvido em um conflito ou o maior conflito bélico já produzido pela humanidade. A Segunda Guerra Mundial deixou para trás um saldo de milhões de pessoas mortas e mutiladas e um rastro de destruição incalculáveis até hoje. Esse foi o maior conflito que de longe o mundo já viu acontecer na primeira metade do século XX, logo após uma Primeira Guerra Mundial extremamente traumática e um período que ficou conhecido como Entre Guerras, que também marcou um período bastante conturbado da história humana, com o surgimento dos estados totalitários, com a crise de 29, enfim, a soma de todos esses ingredientes acabou levando o mundo novamente em 1939 a um novo conflito. E o vídeo de hoje e os próximos vídeos que vão rolar aqui no canal vão tentar trazer um pouquinho da história da Segunda Guerra Mundial e desses principais eventos que levaram à guerra e os principais eventos que marcaram a guerra e principalmente o final, o resultado da Segunda Guerra Mundial e alguns dos seus desdobramentos. E o vídeo de hoje traz um pouquinho desses antecedentes do conflito. E começar a falar da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender, em especial, a situação e o contexto dos três países que, de forma geral, nesse momento, são os principais envolvidos e responsáveis pelo início do conflito. A Alemanha, liderado por Adolf Hitler, Itália, liderada pelo Benito Mussolini, e o grande império asiático do Japão, que também empreende nesse momento algumas políticas expansionistas que vão acabar levando esses três países a se unirem em prol de um mesmo objetivo em comum. Então, a situação desses países é determinante. Então, para a gente começar a entender esse processo, começamos pela Alemanha, que sai da Primeira Guerra Mundial responsável, segundo o Tratado de Versalhes, por toda a culpa e, de uma forma geral, como a grande causadora da Primeira Guerra Mundial. Isso vai fazer com que uma série de acordos de paz sejam assinados pós a Primeira Guerra Mundial. Em especial, destaque para um deles, o Tratado de Versalhes, que vai impor sobre a Alemanha a culpa sobre a guerra, pesadas indenizações, para que ela seja responsável financeiramente pelos prejuízos que os países tiveram sobre a Primeira Guerra Mundial e também algumas restrições sobre sua produção econômica e também com a perca de vários dos seus territórios. Os territórios imperialistas, os territórios que a Alemanha tinha dominado durante a corrida imperialista na Ásia, na África, vão ser perdidos e vão passar para o controle de outros países. E no território europeu, a Alemanha perde cerca de 13% do tamanho do seu território. Essas imposições vão provocar, além de um sentimento de perca econômico para a Alemanha, também um sentimento muito forte de humilhação, o que vai ser um campo bastante fértil, principalmente para a proliferação das ideias do Hitler e principalmente do crescimento do sentimento de nacionalismo entre os alemães durante esse período conhecido como período entre guerras. Então, essas percas do Tratado de Versalhes. Outra coisa que nesse contexto cresce de uma forma muito forte na Alemanha é a crítica à República de Weimar, tida como uma das responsáveis pela situação em que a Alemanha se encontrava, já que foi durante o período republicano que a Alemanha assinou o tratado que se rendia à Primeira Guerra Mundial e também durante o período de toda a década de 20, marcado por crises econômicas, desemprego, fome, enfim, um período bastante duro para o povo alemão. Então, esta república foi tida como uma das grandes culpadas, junto com a democracia liberal, que era visto como uma forma de política muito frágil que não dava conta de resolver as grandes questões, os grandes problemas.
Então essa ideia de que todo mundo ser livre, ter as liberdades individuais, enfraquecia a nação. Então o que a nação precisava nesse momento era de um Estado forte, unir-se numa mesma ideia em prol da recuperação. E é esta a base do discurso político do nazismo empreendido pelo Hitler dentro desse contexto. Outro fator bastante importante que é comum a todos esses países nesse momento, e um dos grandes causadores da guerra é o controle sobre o crescimento das ideias socialistas. Lembrando que em 1917 nós temos o acontecimento da Revolução Russa na Rússia, e essas ideias socialistas tornam-se reais e ganham um grande campo político, principalmente entre os movimentos trabalhistas, que passam a se organizar, lutar por direitos trabalhistas, legislações que ainda não eram uma grande realidade nesse momento. Então, o crescimento do nazismo e dessas ideias também é uma forma de conter estas ideias socialistas que assustavam, em especial, as classes mais conservadoras e a classe média dos países europeus, com medo de que a Europa Ocidental vivesse aquilo que a Rússia tinha vivido em 1917, com a tomada do poder pelos trabalhadores, enfim, na grande Revolução Bolchevique, que ocorre em outubro de 1917. Então, basicamente, esse é o contexto da Alemanha e aonde temos um campo fértil para esse crescimento do nazismo. Já a Itália também sai em uma situação bastante parecida com a da Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial. Mesmo estando do lado dos vencedores, já que lembrando que a Itália, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, ela muda de lado, em especial devido a algumas promessas recebidas pelos países aliados de que receberiam alguns espólios de guerra. Só que quando chega o período das grandes distribuições, em especial o Tratado de Versalhes, a Itália não recebe aquilo que tinha sido prometido. Então, o clima de insatisfação entre os italianos era bastante significativo. E a Itália também sai bastante danificada, com um grande prejuízo estrutural, no país, o que dificulta a sua recuperação econômica. Então a Itália sofre muito com altas taxas de desemprego, altos problemas sociais, o que vai fazer com que as agitações políticas na Itália nesse momento se acentuem também com o crescimento das ideias socialistas. E é justamente nesse clima de insatisfação, dessas agitações políticas, que surge e cresce o Partido Fascista, criado por Benito Mussolini, defendendo também a ideia da unificação de um Estado forte para a solução desses problemas e para a recuperação da economia nesse momento. Então, uma das grandes promessas também do Mussolini, que acaba angariando um apoio popular, social muito forte nesse momento, é a ideia de devolver para a Itália as grandes glórias do passado do Império Romano, das grandes conquistas, das grandes vitórias, do grande crescimento. Então a Itália também vive de uma forma muito forte este clima de insatisfação e dos grandes problemas econômicos causados tanto pela crise do pós-guerra e também pela crise de 29. Lembrando que em 1929 também nós temos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que vai afetar a economia capitalista do mundo inteiro. E esses países europeus são diretamente atingidos por essa crise, já que a economia dos Estados Unidos era a base do processo de recuperação, principalmente desses países mais atingidos nesse contexto. E do outro lado do mundo, na Ásia, nós temos um país em franco crescimento e desenvolvimento. O Japão, que basicamente até 1868 manteve-se de uma forma mais tímida, fechado. A partir desse momento, da década de 1870, vai empreender um grande projeto de desenvolvimento econômico e político para se tornar uma grande potência. O grande problema do Japão nesse desenvolvimento industrial é que o Japão é um território extremamente limitado no que se refere a recursos naturais. Um país limitado em ferro, petróleo, então para isso precisava buscar uma fonte de renda em outros lugares. Então nesse sentido o Japão dá início no final do século XIX a um projeto de expansão imperialista, de colonização
dos territórios próximos aí ao território japonês, tomando algumas ilhas, ganhando espaço, principalmente conquistando algumas grandes fontes de matéria-prima e de recursos para financiar e bancar o processo de desenvolvimento desse projeto de potencialização econômica no país. Esse projeto vai ganhar um apoio muito forte entre os setores militares e também entre aqueles adeptos do nacionalismo japonês. Então isso acaba ganhando uma força política muito grande nesse momento. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, o Japão lutou na Primeira Guerra Mundial do lado dos aliados. E como contribuição dessa ajuda, o Japão ganha a missão de administrar os territórios tirados, em especial da Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Só que o prometido para o Japão é que ele controlaria esses territórios, na medida do possível, administrando para que esses territórios ganhassem autonomia com o passar do tempo. Mas essas ambições do Japão fez com que o Japão passasse a controlar esses territórios, explorando e realizando esse projeto expansionista que era seu grande objetivo. Isso vai acabar fazendo com que o Japão entre em rota de colisão com as grandes potências europeias, né, como a França e a Inglaterra. Por isso que durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão então está do lado do eixo, está do lado da Alemanha e da Itália no conflito nesse momento, né? Então o Japão vai expandir seus territórios, né, sua força militar, política e econômica para os países vizinhos, devido a essa escassez de recursos neste momento, né? Uma coisa que vai acabar levando então o Japão, a Itália e a Alemanha a se unirem, basicamente tem dois grandes objetivos em comum. Primeiro, o grande desejo e objetivo de expansão imperialista, conquistar territórios. Então, os três países almejavam, né, esta conquista de territórios. E outra coisa almejada pelos três países também era frear o crescimento imperialista da União Soviética, que vinha se expandindo tanto no leste europeu, na região dos Balcãs, quanto na Ásia. Então, para frear o crescimento deste país, que nesse momento era uma grande força econômica, né, os três países unem-se em um projeto político de contenção, tanto, né, desse projeto econômico, né, de crescimento da União Soviética, quanto também, de uma certa forma, do crescimento econômico dos Estados Unidos, que poderia ameaçar esse projeto econômico, né, potencial desses três países, então visando a conquista de territórios, a expansão territorial, acabam formando então o eixo, que mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, vai ficar famoso como o eixo Roma, Berlim e Tóquio, né? Ou o Pacto Anticomiterne, como vai também ficar conhecido o acordo entre os três países. Então, basicamente, esses são alguns dos antecedentes que vão começar a construir e desenhar o clima de tensão que vai acabar levando o mundo à Segunda Guerra Mundial. O próximo vídeo a gente vem com algumas informações mais complementares e vamos aprofundar como que este clima vai desenhar e vai acabar levando literalmente ao conflito oficial iniciado em 1939 com estas políticas expansionistas, ok? Então fica ligado aí para receber, né, para pegar os próximos vídeos, ficar ligado aí e entender um pouquinho melhor a Segunda Guerra Mundial. Então ativa as notificações, segue o canal, deixa a sua curtida aí no vídeo, né, e vem com a gente.